Olá, espírito inquieto. Se do outro lado da tela a vida escolheu você, agora é o nosso momento. Então vamos refletir comigo. Você já parou para pensar que a decisão mais importante da sua vida pode não ser sobre o que conquistar, mas sobre aquilo sobre o que ou sobre o qual você precisa fugir para se salvar? O que você carrega dentro de si que é tão precioso, que exige de você que você abandone a segurança conhecida? Hoje nós mergulhamos na história de um homem que não recebeu um manual de instrução todo especificado, mas um aviso em um sonho. Levanta, pega o menino e a sua mãe e foge. José é a figura do pai que escuta uma verdade desconfortável. Enquanto a cidade dormia no silêncio cúmplice do medo, ele se levantou. E aí o poder constituído, representado por Herodes, não suporta a chegada do novo. Por isso ele tinha que se acordar rápido. Herodes é a encarnação de um princípio psíquico que todos nós conhecemos, que é o narcisismo totalitário. É a parte de nós e dos sistemas ao nosso redor que quer controlar, uniformizar e eliminar qualquer diferença que ameace sua falsa onipotência. A criança em Belém era exatamente essa diferença. A fuga para o Egito é então algo que precisa ser feito para que se derrote esse narcisismo. Portanto, a fuga de José, Maria, Jesus não é uma derrota para eles, é a primeira e mais radical ação política do Evangelho. Proteger a vida frágil de um sistema que nasce para devorar vidas. É o início de uma espiritualidade que não se acomoda, mas se desloca. Uma fé que não é simplesmente adorno, mas é desinstalação. Uma rebeldia sagrada contra tudo que petrifica o nosso espírito. E aqui um conceito profundo dentro da psicologia, dentro da filosofia, e é extremamente visível nesse texto: a alteridade. José, ele não foge apenas para se salvar ou para salvar seu filho. Ele protege uma criança que é, em sua essência, um outro absoluto. Um menino que ele não gerou, que traz um destino que ele não compreende totalmente. Protegê-lo é, portanto, aceitar que o sentido da nossa vida muitas vezes está ligado a cuidar de algo que nos ultrapassa, que vai além do que nós podemos compreender, que nos transcende, que não nos pertence, que está na categoria e no campo do mistério. É o contrário do narcisismo de Herodes. A espiritualidade cristã, portanto, ela ilumina a nossa vida para que nós possamos buscar exatamente esse ponto. E Santo Inácio de Loyola fala de magis, ou seja, a busca do sempre mais em favor da construção do reino de Deus. Deus se desvela precisamente, ele tira o véu exatamente nesse encontro com o outro, com o diferente, com aquele e aquela que nos tira do eixo, que nos pede um passo mais além.
O discernimento inaciano começa com uma pergunta: isso que eu estou vivendo me abre ao amor maior, ao maior serviço? A fuga de José foi um ato de discernimento puro, imediato. Ele não debateu com o anjo, ele escutou a urgência da vida que estava ali. Ele entendeu que às vezes a maior fé é desconfiar do poder e confiar no sonho. É a sabedoria do coração que precede a lógica da mente. Uma inteligência espiritual que reconhece a voz de Deus nos abalos interiores que nos convocam à mudança. O verdadeiro êxodo, portanto, começa quando a quietude da nossa alma é rompida por um chamado que não pode ser ignorado. E isso nos leva ao coração da teologia. Para onde eles fogem? Eles fogem para o Egito. O símbolo que antes era a máxima simbologia da escravidão para o povo hebreu, agora Deus ressignifica. Deus não oferece um refúgio paradisíaco, mas ele coloca como lugar de garantia da vida e, portanto, da libertação da morte. Ele envia os três para o lugar da memória traumática, e isso é revolucionário. Deus não apaga o passado doloroso, ele nos ajuda a ressignificar de dentro. O Egito deixa de ser apenas um lugar do cativeiro para se tornar um lugar da proteção. E é aí que o Evangelho bate à nossa porta com toda a força. Quantas famílias empobrecidas hoje conhecem a estrada da migração, do êxodo forçado, fugindo da violência, da fome, da negligência do Estado, o avanço das milícias que expulsam famílias inteiras, das facções criminosas que estão entrando, inclusive, nos lugares do poder constituído do Brasil e do mundo. A Sagrada Família é uma família deslocada. A mensagem é clara e incômoda ao mesmo tempo. Deus não está na fortaleza de Herodes, assinando decretos de morte. Deus está na estrada, no suor do fugitivo, no choro abafado da criança, no olhar alerta de quem protege. Defender os empobrecidos não é uma ajuda social. É reconhecer o rosto de Deus no rosto do irmão desamparado. É uma questão de identidade cristã. A fuga para o Egito desmonta qualquer teologia da glória, sobretudo da glória fácil, e planta a cruz no chão movediço da insegurança humana, afirmando que é exatamente aí, e não no palácio, que a salvação acontece. Nossa espiritualidade deve ser, portanto, peregrina com José, do mesmo jeito que ele foi peregrino com a sua família, solidária com Maria e solidária como Maria, vulnerável com o menino e como o menino. Portanto, que nós peregrinemos solidários e vulneráveis para reconhecermos nesse lugar a verdadeira mensagem de Jesus, o Cristo. Agora preste atenção.
três ideias que precisam fixar na sua mente, como uma espécie de mapa para você seguir durante essa semana. Primeiro, a verdadeira escuta, ela é corporal e ela é também disruptiva, ela rompe. José não pensou sobre o sonho, ele se levantou e foi. A fé que liberta, ela começa com um movimento, não com uma discussão infinita. É um ato do corpo que arrasta a alma para uma nova realidade. Esse primeiro gatilho de empatia nos convida a sentir em nosso próprio corpo o peso da decisão de José, a tensão muscular daquela noite e reconhecer quantas vezes nós adiamos o nosso próprio levantar. Segundo elemento, a coragem nasce do cuidado, não da arrogância. A força de José vinha da fragilidade que ele carregava nos braços. Quando você identifica o que é verdadeiramente frágil e precioso na sua vida, um sonho, uma relação, uma causa justa, aí você encontra coragem, uma coragem que não sabia nem que existia em você. A vulnerabilidade protegida se tornou ali para José o escudo mais poderoso que ele poderia ter. Esse segundo ponto gera a empatia ao nos conectar com tudo o que nós protegemos com amor, fazendo com que nós sintamos a nobreza desse instinto protetor. E o terceiro e último elemento, honrar suas raízes é o que permite a você voar livre. A primeira leitura ela fala em honrar pai e mãe. Isso, visto pela psicanálise, significa integrar a sua história para não repetir seus traumas em uma espécie de loops infindáveis. Só quem cura as próprias feridas do abandono interior pode se levantar como José, para proteger os outros do abandono no mundo. É a justiça intergeracional de que fala o Eclesiástico. Cuidar dos pais na velhice é reparar ciclos e construir um chão sólido para os filhos. Este terceiro gatilho toca na nossa memória afetiva mais profunda, nos reconciliando lá com a nossa origem, muitas vezes traumática. Portanto, essa história é sobre você. É sobre o que você traz dentro de você. É sobre o que você, dentro de você mesmo, precisa proteger. Precisa proteger da tirania interna e da tirania externa. É sobre a coragem de mudar a rota. Mudar de rota quando o caminho adiante, por mais seguro que pareça, leva ao abismo da alma. A paz de Cristo, da qual fala Paulo, não é uma tranquilidade entorpecente, anestésica. É uma bússola, um norte. É uma bússola interior em meio à tempestade. E ela sussurra para nós: levanta, pega o que é sagrado, parte para um novo começo. É a paz do que está alinhado com a missão que você descobriu na sua vida, mesmo no caos. A vida plena não é a única que vai te guiar
mas ela nunca foge. Ela é a que nunca vai escapar de você. É a que sabe fugir a tempo para salvar, fugir junto com você, para salvar o seu futuro. Porque discerniu que alguns campos de batalha lá do passado, que estão no teu entorno, são armadilhas e que a verdadeira vitória está em preservar a semente do que há de sagrado em você. A fidelidade a Deus muitas vezes se parece com uma retirada estratégica, um êxodo criativo que nega ao tirano o que ele mais deseja, a nossa submissão e o aniquilamento da novidade sagrada que carregamos. O evangelho de hoje, portanto, é um chamado à desobediência criativa contra todas as ordens de morte e um convite a sermos migrantes do Espírito em busca da terra prometida da autenticidade. Que nós tenhamos a sensibilidade de José para ouvir o anjo nos nossos sonhos e a coragem dele para caminhar na direção do desconhecido, levando o que há de sagrado, protegendo, confiando que onde nós levamos o que é sagrado, aí mesmo Deus habita e transforma o deserto em caminho. Fica com a semente. Pense durante toda essa semana como você pode manter o sagrado sendo preservado, fugindo das armadilhas que são preparadas e lançadas contra você. Portanto, espírito inquieto, até o nosso próximo mergulho nas camadas mais profundas da reflexão. Com você aqui, o meu espírito já não mais viajará sozinho. Amor e graça para você. Boa semana.